Graça e paz, irmãos. Vamos dar início aqui à nossa lição de número 3, princípios que revelam o caráter de um discípulo. Nós começamos a lição 1 definindo o chamado, depois falamos sobre o perfil do chamado, intimamente ligado ao discipulado. Então, o nosso chamado, o nosso encargo, a nossa vocação está intimamente ligado ao nosso discipulado. Então, o seu princípio como discípulo precisa ser revelado. E é o que nós vamos estudar nessa última lição da parte 10 da nossa apostila da jornada do discípulo. E para isso vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através das minhas testemunhas. Isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros. A criação de pontos, os pontos mais influentes na mente, na alma e na tendência de uma pessoa não são coisas aleatórias na vida, na verdade, são fatores que ajudam a definir o caráter de uma pessoa. Paulo trata com Timóteo, seu filho na fé, os valores de um discipulado consistente e prevalente, quando especifica o processo correto da passagem de DNA da liderança. Sem esse DNA, bem transmitido e bem assimilado, a liderança, consequentemente a igreja, fica doente e sem identidade, mas o ponto principal do contexto é o exemplo de Timóteo, em se submeter e se deixar aprender como discípulo de Paulo. Mesmo já sendo pastor de uma importante igreja da época, alguns teólogos defendem tratar-se da igreja de Éfeso, que na ocasião era uma das igrejas mais consolidadas na fé. A visão da igreja é a principal transmissão de discipulado. Então é importante você começar esse estudo entendendo que precisamos ser discípulos para que venhamos a ter o nosso chamado, o nosso encargo colocado em prática, e a transferência de DNA é o principal meio pelo qual ocorre o discipulado. E isso ligado à visão da igreja. Então, a visão da igreja, através da transferência de DNA, é assim que ocorre o discipulado. O principal discipulador da igreja é o seu pastor, e todos os outros líderes reproduzem a visão, a fidelidade e a lealdade a esse discipulado, com a mesma linguagem e o mesmo propósito. A estrutura da nossa igreja é o bispo Nemésio, os pastores auxiliares, evangelistas e missionários, os líderes, tanto dos ministérios quanto também dos convivas, e os membros. Todos são extremamente importantes para que o discipulado aconteça, para que aconteça a transferência do DNA e, consequentemente, a visão da igreja seja colocada em prática, que você já está cansado de saber. Então, nós vamos falar de alguns princípios importantes para que o seu caráter enquanto discípulo seja revelado. E aí, deixa eu dar uma passada rápida por todos eles e depois a gente vai falando um pouco de cada um deles. Primeiro, vamos falar sobre os vínculos. Depois, nós vamos falar sobre as ligaduras no espírito. Depois, nós vamos falar sobre as alianças entranháveis. O de número 4 são os compromissos de submissão. Número 5, andar na luz. E, por fim,
vamos falar sobre se deixar tratar. Então, deixa eu subir até lá em cima, início da apostila, para a gente estar falando um pouquinho de cada um deles. Eu vou ficar lendo toda a apostila, porque isso aí você pode fazer sozinho, num momento que é mais conveniente. Algumas pessoas utilizam algum aplicativo, inclusive, para ficar ouvindo enquanto desempenham uma outra atividade, então não faz sentido eu ficar simplesmente aqui lendo para você, então eu vou passar bem rapidamente, a ideia não é fazer um vídeo longo, eu até tenho me estendido mais do que o inicial proposto, eu gostaria de fazer vídeos no máximo de 20 minutos, mas eu acabo passando um pouquinho, tem em torno de meia hora, 35 minutos no máximo os vídeos que a gente tem feito. Esse vídeo aqui eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido para ficar ali dentro desses 20 minutos aí. Se eu conseguir, vai ser bênção. Se eu não conseguir, os irmãos me entendam. Então vamos lá. Passar bem rápido aqui os tópicos, só para te dar uma ideia de como são os princípios de cada um deles, e você lê com mais carinho, anota as dúvidas e nos pergunta no tempo oportuno. Então, o vínculo do discípulo com o seu discipulador deve ser consistente. Importante entender que o principal vínculo entre as pessoas no discipulado é a visão da igreja. Então, como eu falei, o discipulado ele começa através de um vínculo entre o discípulo e o discipulador. E esse vínculo ele é firmado através da visão da igreja. Então, qual é a visão da nossa igreja? Nós somos uma igreja que de relacionamento com Deus e com as pessoas. Esse é o nosso slogan. Então, para buscar esse relacionamento com Deus e com as pessoas, nós precisamos criar vínculos com o nosso discipulador. E como nós falamos, o principal discipulador da nossa igreja é o bispo Nemésio, que é o pastor da nossa igreja. Um importante meio pelo qual nós utilizamos para transferir DNA e criar vínculos e aprender da visão é a jornada do discípulo. Esta mesma que você está cursando é um meio importante pelo qual você pode aprender sobre a visão da igreja, criar vínculo com o seu discipulador e aí também através dos convivas ou diretamente com o bispo Nemésio e a pastora Ana, que são os pastores da igreja, e nessa missão importante de gerar vínculos, de gerar discipulado, de ensinar o DNA da nossa igreja, estão todas essas pessoas aqui, os pastores auxiliares, os evangelistas e missionários, líderes de ministérios, convivas, e os membros também, uns aos outros, exortando, ensinando mutuamente. O importante é você saber que sem a visão da igreja não há sentido o vínculo do discipulado. Então, o vínculo do discipulado, ele gira em torno da visão da igreja. O vínculo ele precisa ser permanente, então ele precisa ser duradouro, ele precisa ter estímulos que o sustente. Então, nós precisamos criar laços que nos unam e criem vínculos sustentáveis. Essa responsabilidade de buscar ter vínculos e laços sustentáveis, ela cabe tanto ao discipulado quanto ao seu discipulador. Então, nós, num dado momento, estaremos todos nós na posição de discipulador, não o discipulador principal, que é o pastor da igreja, mas quando você é líder de um conviva, quando você é líder de um ministério, você está gerando vínculo de discipulador para com o seu discípulo. E você também nunca pode deixar a posição de discípulo. Nós sempre estamos buscando aprender e conhecer mais e mais. Com isso, sempre seremos discípulos de alguém. E assim precisamos gerar vínculos permanentes, vínculos duradouros que estejam em torno do propósito da igreja, da visão da igreja. E o segundo ponto é a
dura no espírito. Então, nós precisamos criar vínculos e estarmos ligados com o nosso discipulador, bem como, quando estivermos na posição de discípulo, estarmos ligados com o nosso discípulo. O nosso foco maior aqui é falar sobre o discipulado, é falar sobre você, discípulo, que aprende com alguém, mas você já vai tomando nota para, ao estar numa posição de discipulador, você também aplica os mesmos princípios e você também ensina esses princípios ao seu discípulo. Mas como o foco aqui principal é você na cadeira de aluno, é você na cadeira de aprendiz, é você buscando aprender de alguém, nós falamos que o discípulo herda do discipulador os seus valores espirituais. Nós estamos embaixo de uma autoridade espiritual, então nós aprendemos com essa autoridade que é sobre nossa vida. O discipulador deságua sobre o discípulo. Então, quando você é aluno de alguém, quando você é discípulo de alguém, é como um deságue, um derramamento, aquilo que o seu discipulador tem de conhecimento, de experiência, de vida espiritual, de vida com Deus, ele te ensina, ele te faz também conhecedor daqueles conhecimentos para que juntos vocês possam crescer e evoluir. Um próximo tópico vai falar sobre alianças entranháveis. É isso mesmo que você pensou, entranháveis tem a ver com entranhas. Então nós criamos vínculos, esse vínculo nos liga e essa ligação precisa ser entranhável, precisa ser profunda, precisa ser não só duradoura, mas firme, forte, o suficiente a ponto de gerar uma forte e firme e sincera aliança. Então, a aliança é o fundamento de um discípulo sustentável. As alianças que são formadas no discipulado precisam ser sustentáveis, precisam ser resistentes, porque as dificuldades vão aparecer, os contratempos vão aparecer, as situações adversas vão aparecer, mas nós a aliança que define o caráter do discípulo. E aí temos como exemplo a amizade, né? A aliança entre Jonatas e Davi, bem como Jonatas e seu escudeiro. Então você pode se aprofundar um pouquinho mais lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 14, especialmente os versículos 6 e 7. O compromisso de submissão, compromissos de submissão. Então, a submissão do discípulo revela o seu caráter de discípulo. Então, para que o seu caráter de discípulo seja revelado, você precisa se submeter ao discipulado. O discipulado, ele tem como um dos seus principais pilares a submissão. Sem a submissão, seria impossível conduzir o discípulo ao crescimento ministerial. Então, quando você, ao estar na posição de discípulo, ao ser discipulado por alguém, ao criar um vínculo, a ter uma aliança, você precisa se submeter aos ensinamentos, à exortação, aos conselhos daquele que é o seu discipulador, porque o princípio de obediência e submissão a Deus também se aplica àqueles com os quais nós formamos vínculos a fim de, envisando a visão da nossa igreja, a visão do reino de Deus, a visão da obra de Deus, possamos juntos crescer e melhorar e aprimorar. O objetivo dessa lição é fazer você crescer, fazer você aprimorar dentro do seu chamado, dentro do seu ministério, e o seu caráter de discípulo
precisa ser aperfeiçoado para que isso se torne uma verdade na sua vida. E a submissão, ela é imprescindível, imprescindível para que isso aconteça. A submissão no discipulado é uma questão de comprometimento com o discipulador. Então, quando nós nos submetemos não à pessoa em si, tão somente, também à pessoa. Nós servimos uns aos outros, mas nós nos submetemos na missão ou à missão, nos tornamos participantes, ajudadores naquela missão, naquele compromisso que a pessoa assumiu. É nisso que reside a transferência de DNA. O nosso discipulador reproduz a visão da igreja e o DNA do pastor. Então, o pastor da nossa igreja, que é o bispo Nemésio, ele é o principal gerador de DNA. E todos nós que estamos cursando a jornada do discípulo, somos seus discípulos, estamos cursando essa jornada, nos tornando seus discípulos, e nós recebemos do seu DNA, que tem íntima ligação com a visão da igreja, e a reproduzimos para os nossos discipulados, para os nossos discípulos. Então, é assim que se transfere DNA de um para o outro. Andar na luz. Então, nós precisamos ter clareza com o nosso discipulador, porque sem ela não existe discipulado. Precisamos ter confiança, transparência, sinceridade, trabalhar na verdade, em outras palavras, trabalhar na luz. Não é possível se manter um relacionamento sadio com milindre, com receio, coisas que não pode se falar, coisas que não pode se dizer. Não, num relacionamento que não há sinceridade, é difícil se manter um discipulado sadio. Então precisamos andar na luz, na verdade, na clareza, uns com os outros, com o nosso discipulador e o discipulador com o seu discípulo. Sem aliança de transparência, o discipulado fica enfermo. Então, quando você não tem essa aliança baseada na transparência, principalmente quando a mentira encontra espaço através das meias-verdades, através do disse-me-disse, através da falta de verdade, da omissão, é um ambiente de enfermidade da relação. Então, a transparência, ela limpa, ela vivifica, ela renova a aliança. Precisamos ser transparentes, claros, verdadeiros, sinceros, para que aí sim a aliança firmada com o nosso discipulador e também com o nosso discípulo possa ser sadia. E, por fim, se deixar tratar. Precisamos ser tratáveis, precisamos ser ensináveis. Então, o discípulo verdadeiro deixa mexer nas suas estruturas. Não pense que nós somos pessoas prontas, pessoas perfeitas, pessoas no ideal, irrepreensíveis, pessoas sem defeito. Muito pelo contrário, nós estamos passando por um período de processo, de aprendizado. Sempre precisamos estar aprendendo. Se você não tem a humildade necessária, isso tem íntima ligação com a submissão. Se você não tiver a submissão, a humildade necessária para receber repreensão, para receber orientação, para receber conselho, não há em que se falar em discipulado. O processo de discipulado tem a ver com poder se mexer, poder trabalhar, poder contribuir
para o crescimento. Então, nós precisamos sempre estar abertos, disponíveis para crescer, para aprender, e isso muitas vezes tem a ver com tratamento, receber tratamento, se deixar ser tratado, ser ensinável, aprender com o nosso discipulador. E o discípulo aceita a terapia do tratamento de caráter e vida sem milindre. Então, reforçando aí que nós não podemos ser milindrados com o conselho, milindrados com o ajuste, com a exortação, com o aprendizado, com o tratamento, com a terapia, porque as arestas da nossa personalidade, as arestas do nosso caráter cristão, as arestas do nosso caráter espiritual, ela precisa ser forjada, precisa ser moldada, e para isso precisamos ser ensináveis, tratáveis, pessoas disponíveis para aprender. Quando você fica melindroso, fica logo chateado, de repente com uma palavra mais dura, é claro que você, estando na posição de discipulador, você tem que ter modos de falar, você tem que tratar com respeito, você tem que tratar com dignidade, porque isso faz parte do ser crente. Nenhum crente está aqui para humilhar o outro, para ser grosseiro com o outro. Só que, às vezes, é necessário uma palavra um pouco mais firme, uma palavra um pouco mais severa, uma advertência, uma chamada de atenção, se caso os caminhos estiverem muito fora daquilo que deveria ser. E isso nós temos que estar preparados para não ficarmos feridos, chateados, magoados e até mesmo desistirmos do tratamento, do discipulado e do aprendizado. E com isso, eu concluo dizendo que o discípulo que se deixa tratar faz a diferença na qualidade de vida espiritual que possui, pois as coisinhas que atrapalham e bloqueiam a comunhão são destruídas e as maravilhas do crescimento tornam-se reais e literais, ficando no passado a superficialidade, a máscara e a hipocrisia. Então, com isso, eu concluo essa lição 3 aqui da nossa terceira parte, 10ª parte, perdão. Você pode ver aqui, já andou bastante na jornada do discípulo, parte 1, 2 e 3. Você passou pela 4, 5 e 6, 7, 8, 9, e agora, iniciando o último módulo, capacitação, concluiu a parte 10. Nós estudamos definindo o chamado, você aprendeu o que é chamado, que é vocação, um pouco mais aprofundado do que já tínhamos visto anteriormente. Falamos sobre o perfil daquele que é chamado e concluímos dizendo que o chamado tem íntima ligação com o discipulado, com o aprender, com o ser tratado, e apresentamos aqui os princípios que vão revelar o caráter desse discípulo. Na próxima aula, já iniciaremos a parte 11, lição 1, aprendendo o princípio ou os princípios da submissão. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse tema de submissão, porque ele é muito importante para esse processo de discipulado. Vejam que estamos sedimentando a nossa linha de entendimento. Iniciamos falando sobre a visão da igreja como um todo. Nós entramos nas nuances de cada ponto do que é ser igreja, de como se dá a sua contribuição dentro desse corpo de Cristo, e agora estamos afinando os conhecimentos, falando do seu chamado, do seu encargo, do seu ministério especificamente, o que é preciso para você desenvolvê-lo da melhor forma possível dentro do campo da visão da nossa igreja. E isso requer um caráter de discípulo
E aí, vamos afinar um pouquinho mais esse tema sobre submissão, que talvez seja um dos princípios mais fortes daqueles que revelam o seu caráter de discípulo, que é o que vai te ajudar a desenvolver o seu encargo, desenvolver o seu chamado. Então, tá aqui, concluímos a lição 3, concluímos a parte 10, mas creio que tenha sido bênção para você. Então, que Deus te abençoe, até que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula.